você foi eleito numa região importante, Belo Horizonte, que é a região norte, comandado ali por Venda Nova e todos os bairros da região, mas você hoje é um vereador da cidade, né? Grandes problemas envolvem uma cidade complexa como essa, uma cidade grande, né? Que está com vocação de continuar crescendo e seguindo para o futuro. Como é que você vê Belo Horizonte hoje? Como é que você imagina que vai bater na sua mesa, no seu gabinete, projetos para decidir sobre a cidade? Eu estou vendo Belo Horizonte como uma cidade que precisa urgentemente, vamos dizer, ter um choque de... Não é choque de gestão, mas ele precisa ter um choque de ação. A gente precisa voltar a agir em prol da cidade. Nós temos um problema do trânsito, que é gravíssimo, que pode ser reorganizado através do plano diretor. E o plano diretor, a revisão ano que vem, é obrigação de nós, vereadores eleitos. Nós temos a questão da saúde, precisa ser reorganizada. O prefeito eleito Márcio Lacerda falou isso demais durante o processo eleitoral e vai caber aos vereadores votarem as principais leis que precisam ser nesse sentido. A educação, o fim da escola plural é hoje uma prioridade dentro de Belo Horizonte, porque não se pode falar em crescer uma população sem dar oportunidade para que as pessoas que estão dentro dessa cidade cresçam, principalmente que tenham uma oportunidade de crescer na vida. A escola plural, a gente pode falar que nesses últimos tempos ela foi responsável por suplantar a carreira de várias mentes brilhantes. Jovens que poderiam ter sido grandes coisas e que hoje estão tendo que correr atrás do prejuízo por causa de uma educação deficitária. Quem é eleito para estar num cargo público jamais pode se furtar a primeira obrigação de todo governante, que é educar para o futuro. É isso que está faltando hoje para o Brasil, é esse que é o principal problema de Belo Horizonte. Eu acho que a educação tem que ser a primeira grande reforma, até porque a gente não tem mais tempo para poder discutir um novo modelo de educação. A gente tem que entrar com um sistema que já funcionou, a meritocracia, ou seja, vamos recompensar sim os alunos que se esforçam mais, que tiram boas notas, vamos fazer com que esses alunos tenham orgulho disso, e aqueles alunos que ainda não estão bem, vamos colocar eles em aulas de reforço, onde eles possam também ter grandes notas, para que eles possam ser recompensados. A meritocracia, nesse sentido, eu acho que é um grande sistema de ensino, porque você premia os que vão bem e ajuda os que não vão bem ainda, para que todos possam ir bem. Todos os sistemas econômicos que adotaram esse tipo de educação viram um grande crescimento nessa área, e é em cima disso que eu fico batendo. Nós temos que bater na educação, é a prioridade de Belo Horizonte, e não podemos esperar sequer o segundo semestre de 2009 para falar sobre isso. Ok, a Câmara sofreu uma grande renovação, são 17 novos vereadores. Como é que você imagina que vai ser esse plenário da Câmara a partir dessa legislatura que tem início no dia 1º de janeiro? Você tem contato com alguns dos novos vereadores? Vocês estão conversando, estão se entendendo? Vocês pretendem oferecer um tipo de contribuição nova para essa casa? Como é que está a filosofia de trabalho desse grupo? Os vereadores novatos, né, os 17 vereadores, deles, pelo menos 12 têm se reunido regularmente, dentre eles eu, para discutir o futuro da Câmara de Belo Horizonte. Eu posso te falar com total segurança que eu me senti muito privilegiado de estar conversando com eles. Acho que são pessoas que estão entrando com uma mentalidade nova. Acho que eles estão entrando sem aquele principal problema da política, o ego, né? O eu. Eu acho que isso não existe, isso dentro da política. Você não foi eleito para pensar em você, você foi eleito para pensar nas pessoas. E eu estou vendo isso nesse grupo. Acho que eles têm discutido isso de cada vez de maneira mais sólida, têm discutido isso de maneira sensata, e acho que eles vão dar muito trabalho ainda aqui em Belo Horizonte e vão trabalhar mais ainda. Esse relacionamento da Prefeitura, do Executivo com o Legislativo, em alguns momentos é uma coisa traumática, existe pressão dos dois lados, às vezes o prefeito força a aprovação de um projeto, do seu lado os vereadores seguram para votação e
e negociar. A negociação política é uma coisa muito válida, desde que feito dentro da ética, desde que os interesses sejam a comunidade. Isso acontece aqui na casa. Como é que você espera que seja esse relacionamento? Agora também temos um prefeito novo. O prefeito eleito, ele tem uma responsabilidade enorme. Ele é o prefeito da Aliança, ele é um prefeito que tem o apoio do Lula, do Aécio, toda a base do PT, e tem 31 vereadores eleitos. Teoricamente, ele não tem desculpa para errar, porque o Fernando Henrique Cardoso falava que não governou por causa do PT, que não aprovava os principais projetos. O Lula fala da herança maldita que o Fernando Henrique deixou. O Itamar falava que o Fernando Henrique não deixava ele governar Minas Gerais. E o Márcio não vai ter esse luxo. Ele não vai ter o luxo de poder falar nenhuma dessas três argumentações. Ele vai ter, em compensação, todas as portas abertas, e nisso vai depender muito dele para fazer as grandes reformas que ele prometeu na parte eleitoral. A parte da negociação política com a Câmara tem que acontecer, sim, porque nós estamos lá para fiscalizar. Então, por exemplo, se um prefeito vira e não está cumprindo o mínimo básico da educação, a aplicação mínima básica da educação, que é garantida pela Constituição, a gente não aprova nenhum dos projetos dele até que ele esteja cumprindo isso regularmente.